Boa noite. Bom estarmos mais uma vez juntos na presença do nosso Deus, para adorá-lo e também para suplicar as bênçãos dele sobre nossas vidas. Texto de Atos 2:33 nos diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. O Senhor tem derramado sobre nós o Espírito Santo, que tem nos trazido alegria, que tem nos trazido consolo. Espero que a sua semana esteja sendo muito abençoada e que você esteja vivendo dentro do que o Espírito Santo tem colocado em você. Baixe sua cabeça, se relacione com esse Deus, permita que Ele fale com você nesta noite, mas que acima de tudo, você o adore, você se relacione com Ele. Você pode fazer isso agora, abaixando sua cabeça e pedindo ao Senhor que te fale durante este culto, enquanto ouvimos uma música. Amém e amém. Quero convidar o Alan, que venha ao microfone e dirija a Deus essa palavra de oração. Pode deixar aí a câmera sintonizada. E nos cultos de quarta-feira a gente tem aproveitado para apresentar também a equipe que tem nos ajudado. O Alan é esposo da Lívia, que também nos ajuda, que já orou. E ele, esse jovem casal, tem nos ajudado no voluntariado, na transmissão. O Senhor tem usado a vida deles para abençoar sua vida que está em casa, as nossas e a sua vida que está em casa aí. Então vamos orar. Não podemos perder esse foco que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Pai nosso no céu, Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, na tua presença, podendo te adorar, podendo exaltar o teu santo nome, Pai. Queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem preservado as nossas vidas, ó Pai, preservado o nosso lar. Te agradecemos, ó Pai, porque nada tem faltado. E o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, porque o Senhor ainda assim se importa conosco, Pai. Se importa mesmo sabendo que nós não somos merecedores, ó Pai. Mas a tua graça, Pai, o teu amor que nos alcança, nos inunda, Pai. Esse sim, Pai, nos move, Pai, a continuar te adorando, a continuar te exaltando, Pai. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. E te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse culto, essa reunião e todos os lares, ó Pai, onde a tua palavra, onde o teu louvor e esse culto estiver chegando. Te pedimos e te agradecemos, Senhor,
te pedindo também perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus aqui oramos, Senhor. Amém. Amém, amém. Eu quero convidá-los a colocar em pé aí na sua casa. Fique de pé para a gente fazer essa leitura bíblica que se encontra em Atos 2, de 26 a 33. Vamos juntos? Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, aquele que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvi. Você pode dizer amém? Amém, que assim possa ser na nossa vida, que o Espírito Santo possa fazer parte do nosso ser, e que cada dia mais, através desse Espírito Santo, nós possamos cantar ao Salvador, dizer a Ele que nós somos dele, dia e noite, que dia e noite nós queremos cantar, dizer aleluia ao seu Filho, e dizer que nós cantaremos para sempre, independente das circunstâncias, nós cantaremos louvores a Jesus. Vamos cantar.
feliz nós sempre cantaremos, porque o nosso desejo é estar sempre, nosso prazer, nossa alegria é estar na presença do nosso Deus, na casa do nosso Deus, cantando louvores a Ele, dizendo a Ele que nós queremos todos os dias entregar o nosso viver a Ele. Que esse possa ser o meu desejo, o seu desejo, de viver para o Senhor Jesus, entregando nossa vida de adoração, nosso sacrifício de louvor, que é o nosso culto racional. Vamos dizer para Ele que em espírito e em verdade nós estamos aqui juntos adorando o nome dEle.
pode dizer amém. Realmente estar na presença do Deus, na casa dele, é um privilégio para todos nós. A palavra de Deus diz que a casa de Deus hoje somos nós. Não temos mais tabernáculos, mais tenda. Mas quando Jesus veio ao mundo, entregou sua vida em sacrifício por nós, e nós aceitamos Jesus, nos tornamos o lugar da morada dele. Então que esse templo que somos nós, essa casa de Deus que somos nós, que nós possamos estar sempre felizes neste relacionamento com Deus, que só nos traz paz, esperança, nos traz uma vontade de compartilhar deste amor, de vivenciar este amor. E é por causa deste amor que nós oramos uns pelos outros, pensamos uns nos outros, abençoamos a vida de uns dos outros, e que nós vamos interceder neste momento uns pelos outros. Quero chamar o pastor Cleverson, que venha fazer esse momento, e você, enquanto ele chega aqui à frente, você já pode começar a escrever no chat quais são os seus desafios, quais são as suas lutas, o que você deseja que a igreja ore por você, que estejamos intercedendo por você. Pastor Cleverson. Nós vamos orar colocando o seu pedido diante de Deus. Creia, o Senhor, Ele está contemplando a sua fé. O Senhor, Ele ouve as suas orações. E neste momento nós vamos entregar todos os pedidos ao Senhor com essa confiança. Podemos contar com Deus em todo o tempo. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, muitos ainda internados por causa da Covid-19, outros em casa em tratamento, outros enfrentando a ansiedade, a depressão. Vamos orar por todas essas vidas, nos lembrando do estado do Amazonas, que passa por um colapso no sistema de saúde. Vamos orar pelos missionários que atuam naquela região, que tem sido assim um instrumento de Deus para abençoar todas aquelas pessoas. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e nos apresentamos diante de Ti com o perdão dos nossos pecados, e queremos, Pai, neste momento colocar diante do Senhor cada pedido que é feito nesta hora, Pai, pelos Teus servos. O Senhor conhece cada vida, sabe o que se passa em seus corações, sabe a luta que eles têm enfrentado, e nós te pedimos que o Senhor seja com eles, que o Senhor os guie, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, e que o Senhor os abençoe, Pai, de uma maneira especial, como somente o Senhor pode fazer. Que o Senhor dê saúde a todos que estão enfermos, que o Senhor repreenda as enfermidades. Pai amado, abençoe aquele que precisa de emprego, abra as portas, Pai, para todos que estão procurando uma oportunidade de trabalho, tem rogado ao Senhor por esta bênção, ó Deus. Senhor Deus, abençoe aquele que porventura esteja com a sua despensa vazia. Deus, manda o mantimento, manda o recurso, Pai, manda o alimento, Senhor, necessário para o sustento dessas famílias. Deus amado, nós clamamos a Ti pelo povo do estado do Amazonas. Tenha misericórdia daquele povo, ser com eles, que possa chegar o oxigênio até aquela região, possa chegar os materiais hospitalares, os equipamentos de proteção para os médicos, enfermeiros, possa chegar as cestas básicas para as famílias, tudo que é necessário, Pai, para esse momento tão difícil, e acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo, através dos missionários, através dos membros das igrejas de Manaus e de todo o estado, que a igreja ali possa compartilhar o Evangelho, compartilhar do Teu amor, ó Deus, neste momento tão difícil naquele estado. Senhor, nesse sentido, nós queremos pedir pelo nosso país e pelo mundo. Deus, temos passado ao longo de 10 meses por esse problema que tem assolado o mundo.
Ó Deus, continuamos clamando a Ti, para que tudo isso venha cessar, ó Pai. Que o Senhor possa colocar um fim nesta pandemia, é o que está no nosso coração, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Senhor Deus, nós confiamos que o Senhor pode todas as coisas. E acima de tudo, nós pedimos para que o Senhor também nos ajude a compreender aquilo que o Senhor está fazendo no mundo em meio a toda essa situação. Sabemos que o Senhor continua falando aos corações das pessoas. E, ó Deus, que estejamos juntos de Ti, sendo instrumentos Teus para falar do Teu amor àqueles que ainda não conhecem a Ti, não têm Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Deus, a cada dia também aumenta a nossa fé, pois mesmo em meio às lutas, queremos Te louvar, queremos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Por isso, continua nos conduzindo como igreja, para que não fiquemos inertes, para que possamos adorá-lo de uma maneira viva, de uma maneira que o nosso procedimento, as nossas atitudes possam comunicar a Jesus Cristo, em meio a toda essa situação difícil. Abençoa, Pai, o nosso país, guie a nossa nação com a Tua boa mão, guie os nossos líderes, os nossos governantes. Pai, guie cada decisão em todas as áreas da nossa nação, que tudo venha cooperar, ó Deus, para o cumprimento da Tua palavra, da Tua vontade, ó Senhor Deus. Pai, não podemos nos esquecer de pedir ao Senhor pelo consolo daqueles que perderam algum ente querido, algum familiar, algum amigo nestes últimos dias. Pedimos ao Senhor que venha consolar a todos os que estão enlutados. Consola cada coração, ó Pai. É a nossa oração neste momento, no nome de Jesus. Amém. Nossa alegria é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Agora é aguardarmos para
entendermos o que Deus tem para os nossos pedidos, para os nossos desafios. Enquanto isso, nós vamos aguardando com alegria, na esperança de que a presença dEle nos satisfaz. E nós vamos cantar nesse momento de comunhão na vida da igreja, você que está aí do outro lado, participando, cultuando, orando, que você possa continuar fazendo isso no restante da semana, com aquelas pessoas que você sabe que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um incentivo, de uma palavra bíblica, que você possa estar sempre disposto e apto a ajudar esta pessoa. Também queremos lembrá-lo de passar suas mensagens, de estar interagindo com o nosso povo. E nós vamos cantar. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Porque com Jesus no coração a gente é feliz, independente das circunstâncias. Vamos cantar? Amém, amém. Jesus é sempre o motivo da nossa alegria. E também nós vamos fazer com alegria agora a devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Muito obrigado a você que tem sustentado essa obra com tanto carinho, com tanto amor, com tanta fidelidade. Que Deus continue abrindo as janelas do céu na sua casa. Que todos os dias você possa dedicar ao Senhor tudo aquilo que você tem. Na Bíblia, no livro de Êxodo, fala sobre as ofertas, né? E uma das ofertas, que é a oferta de paz, que cita lá no texto, que é a oferta de gratidão. Então a oferta de gratidão não é algo de hoje. Desde aquele tempo que o povo estava caminhando para a terra prometida, que Deus ensinou a fazer, a darem a Ele, a devolverem a Ele essa oferta de gratidão. Então, se você tem algo para agradecer ao Senhor, também ofereça uma oferta de gratidão dos seus bens.
E o mais interessante dessa oferta de paz que a Bíblia cita é que essa oferta tinha que ser comida, esse animal que era oferecido, ele tinha que ser comido no mesmo dia. Deus já sabia que o homem, ele esquece das coisas. Então, que todos os dias nós precisamos oferecer ao Senhor. Não posso oferecer uma oferta de gratidão hoje para valer até daqui 30, 40 dias. Não. Todos os dias nós precisamos oferecer ao Senhor a nossa oferta de gratidão. Então faça isso com seus dízimos, com as suas ofertas alçadas. Faça isso ao Senhor, dedique a Ele com muita alegria no seu coração. Enquanto nós cantamos as boas novas anunciai, esse bem financeiro que você devolve à casa de Deus tem servido também para proclamar as novas de Jesus por todo este mundo. Então vamos cantar? Quero convidar o pastor Cleverson, que vem ao microfone, ele vai dar algumas coordenadas também sobre a campanha que nós estamos vivendo durante este tempo. Depois você pode orar ou pedir alguém que ore, encerrar nesse momento. Como os irmãos sabem, nós estamos mobilizados com a campanha SOS Manaus. Os irmãos têm contribuído com muita alegria, têm orado, né? Todos nós estamos intercedendo a Deus para que toda aquela situação passe. Enquanto isso também estamos agindo em socorro às famílias e os missionários, os batistas brasileiros lá no Amazonas estão trabalhando muito, como vocês têm acompanhado através dos vídeos, e atuando lá na linha de frente, tem feito a diferença na vida do povo amazonense. Nós realizaremos essa campanha até o dia 14 de fevereiro. Se você ainda tem o desejo de contribuir, não teve a oportunidade, você pode fazê-lo até o dia 14, fazendo a sua transferência eletrônica e acrescentando o valor de 10 centavos à sua oferta, para que possamos identificá-la rapidamente e assim fazer o envio quanto antes para a Junta de Missões Nacionais. Eu já expliquei, mas é sempre bom repetir. Sempre tem alguém novo nas nossas transmissões e aí deve entender da melhor forma isso. Você vai depositar R$50, deposite R$50 e 10 centavos. Assim a gente vai identificar rapidamente a sua contribuição. Quem vai depositar no caixa eletrônico não precisa acrescentar ali a moedinha de 10, porque não é possível. Mas aí você vai fazer o quê? Enviar o comprovante de depósito para nós, a fim de que a tesouraria identifique a oferta. Quem vai depositar no gasofilácio também não precisa colocar a moedinha, basta escrever SOS Manaus. Deus tem nos dado essa oportunidade de servirmos as pessoas.
através da mobilização missionária SOS Manaus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de participarmos dessa mobilização, também por cada dízimo e oferta que foi entregue aqui neste momento, pelos irmãos. Muitos já fazem a sua transferência já no momento do próprio culto, e vamos agradecer por isso, porque Deus tem nos dado condições de participar da sua obra através dos nossos dízimos e ofertas. E em seguida, nós ouviremos a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, para que possamos abençoar outras pessoas também. Obrigado por tudo aquilo que tem sido feito através do SOS Manaus. Multiplica cada recurso, Pai, enviado ao campo, para que mais e mais famílias sejam beneficiadas. E acima de tudo, que elas recebam a mensagem do Evangelho e tenham um encontro com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que transforma a tristeza em alegria, aquele que nos dá vida abundante, vida verdadeira. Senhor Deus, obrigado porque podemos devolver os nossos dízimos também, ó Deus, e assim reconhecemos a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Continue sustentando as famílias, abençoando os irmãos para que possam continuar contribuindo, e dê, ó Deus, condições àqueles que ainda não podem fazê-lo, talvez pela falta de trabalho, que o Senhor dê condições a esses também. Deus, continua nos conduzindo agora, no momento em que ouviremos a pregação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O pregador desta noite, meus irmãos, será o pastor Douglas Pedrosa, nosso pastor de juventude. Ele foi convidado pelo pastor Laurindo para nos trazer a mensagem de hoje. O pastor Laurindo, ele já venceu aí seu período de licença médica, ele está no período de férias, mas ainda seguindo todas as recomendações médicas. Ele ainda enfrenta aquele problema em seus olhos, e ele conta com as orações dos irmãos. Ainda está fazendo alguns exames, e sempre que falamos com ele, com os ministros, ele fala para nós: olha, continue orando por mim, peço para a igreja continuar orando também. Ouçamos agora o pastor Douglas. Meus queridos, muito boa noite. É uma alegria nós estarmos juntos aqui nesse culto de adoração, de oração, e também onde temos a oportunidade para refletirmos sobre a palavra de Deus. Muito bom, depois de cantarmos ao nosso Deus, depois da leitura da palavra, de orarmos, de colocarmos as nossas dificuldades diante do nosso Senhor. Quero lhe convidar então a abrir a sua Bíblia no texto de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, e nós vamos mencionar que é uma carta circular, semelhante a outras cartas também de Paulo. Temos outros exemplos onde Paulo direciona a sua carta a uma igreja, mas essa carta vai passar por outras igrejas. Então eu lhe convido a abrir a Bíblia no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 21. Vou dar um tempinho para você localizar, para que possamos fazer essa leitura com muita calma, para que tentamos, na leitura já, compreender a proposta do texto. E vamos aqui conversando, fazendo um estudo, tentando trazer a palavra de Deus para essa nossa conversa, e para que possamos praticar a palavra de Deus. Talvez o maior desafio do meio evangélico, sobretudo brasileiro, não é de conhecer a palavra de Deus, mas é de praticar. Então eu lhe convido a abrir o seu coração, para que na leitura Deus já se comunique com você, Deus já fale ao seu coração, Deus já trate aquilo que Ele deseja tratar. E aí, claro, como proposta de qualquer culto, de qualquer encontro cristão, é que Deus nos convida a darmos a Ele uma resposta, e que a sua resposta seja uma resposta positiva, no falar e no viver, no falar e no praticar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20
e 21, para finalizarmos, e faremos então alguns apontamentos a partir da palavra de Deus para o nosso coração. Você encontrou? Diz assim em Efésios capítulo 5, verso 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, para que consigamos então permitir que a palavra de Deus encontre um lugar muito especial, e que na sua quinta-feira, no final dessa quarta, na sexta, no sábado, no domingo, essa palavra de Deus possa então reverberar nas suas atitudes, no seu olhar, para que tenhamos então o que Paulo nos ensina e nos convida a deixarmos que o Espírito dele, do Santo do Senhor, possa nos encher. Que Deus abençoe a palavra que foi lida. Quando nós lemos uma carta, quando nós lemos um texto da palavra de Deus, é muito importante que possamos então situar esse texto. No primeiro momento, falar possivelmente, quando temos esses detalhes, quando foi escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito. É um texto que está distante de nós um tempo considerável. Então, nesse primeiro momento, aproximar o texto da nossa realidade, compreender o ambiente do texto, perceber o motivo ou os motivos pelos quais esse autor, no caso da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, direcionou a essa igreja e, como já dissemos no início, vai alcançar outras igrejas também. Quais são os motivos que impulsionaram o apóstolo Paulo? Então, se pudéssemos aqui colocar uma datação, não tem uma certa precisão, mas teríamos aí um tempo que seria entre 60 e 62 depois de Cristo. Um local, Paulo está preso, isso, exatamente isso, Paulo preso, embora fosse uma prisão domiciliar, Paulo recebe visita de pessoas, Paulo recebe visita de líderes de igrejas que vão falar para Paulo como está a situação da igreja de Colossos, por exemplo, como se encontrava tal igreja. Paulo tem ali um encontro, que você conhece muito bem, com Onésimo, e dali também ele vai direcionar a sua carta a Filemão, ou seja, isso é muito importante a gente tentar localizar a vida do apóstolo. E o que leva Paulo à prisão, já falamos isso numa mensagem na virada do ano, 2020 para 2021, mas só trazendo um pouco para refrescar um pouco da nossa memória, Paulo recolhe ofertas, vai levar essas ofertas que ele havia recolhido para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele sofre de acusações, falsas acusações, as fake news do século I, e então as pessoas vão levar Paulo à prisão, querendo na verdade levá-lo à morte. E ele vai ficar preso em Cesareia, demora 2 anos ali, apela para César, tem toda uma situação complicada, complexa, e aí Paulo vai para Roma. Na prisão de Roma, Paulo vai endereçar as suas 4 cartas da prisão. 4 cartas da prisão. Refrescando a nossa memória, num primeiro momento, pega o papel, a caneta, vai anotando conforme a gente for conversando, isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer a nossa devocional, essas informações já pré-estabelecidas, já facilitam a nossa compreensão. Então vamos lá, Paulo vai escrever ali no primeiro momento Gálatas,
Paulo vai escrever 2 cartas à igreja de Corinto, 2 cartas à igreja de Tessalônica e também a sua carta aos Romanos. Num segundo momento, nós nos encontramos agora, as cartas de Paulo da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As últimas cartas pastorais são as pastorais Tito, Timóteo e Timóteo. Não em ordem cronológica, claro, mas só numa ordem pedagógica, que dividindo os 3 períodos de Paulo, e que certamente viveu pelo menos 3 viagens missionárias, há quem pontue 4 viagens missionárias. Então agora Paulo vai da prisão direcionar a sua carta à igreja de Éfeso, e aí a gente pode dividir também de uma forma pedagógica, dentro dessa carta, 2 blocos. O primeiro bloco seria o bloco da doutrina, e doutrina não é uma palavra pesada, doutrina não é uma palavra penosa, doutrina é ensinamento, doutrina não é ritual, doutrina não é algo que uma igreja faz e a outra não faz. A doutrina é um ensinamento à luz da palavra do próprio Deus. E aí Paulo então vai endereçar a sua carta no 1º, 2º e 3º capítulo com aspecto doutrinário, ou seja, bem embasado, dizendo como deve ser, o porquê disso deve acontecer. E nos capítulos 4, 5 e 6, que são os capítulos finais da carta, Paulo vai então falar de aspectos práticos. Depois de falar o porquê e como se dá a vida cristã, e Paulo estar com viés da comunidade, e isso é importante falar, porque Paulo acredita que por intermédio da igreja o Espírito age na sociedade. Essa é a compreensão de Paulo, por isso a igreja é um organismo vivo, segundo a definição do próprio John Stott, na sociedade, para invadir os lares, para abençoar pessoas, para cuidar de gente. A igreja não se limita a um CNPJ, não se limita a uma localização, mas a igreja que se abre ao Espírito e que é conduzida pelo Espírito, ela vai atingir todas as esferas da sociedade. Paulo, acreditando nisso, faz um aspecto doutrinário, capítulo 1º, 2º e 3º, e um aspecto prático, capítulo 4, 5 e 6. E aí nós estamos então nesse momento do apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a prática. E a prática do cristão, mediante ao tempo, mediante a vida, mediante ao convite de Deus, que é feito a nós em Jesus, intercalado pelo Espírito, para que possamos nos voltar para Deus, fazer a vontade de Deus, mergulhar naquilo que Deus deseja, não na nossa vontade, não naquilo que nós pensamos, não naquilo que nós achamos, não naquilo que nós estruturamos. Toda vez que o ser humano faz isso, ele adentra por um caminho de dificuldades, ele opta por um caminho que vai levá-lo a consequências ruins para a sua vida, porque desde o Gênesis, agora fazendo uma ligação com a nossa EBD, nós estamos estudando o livro de Gênesis, então se você ainda não presenciou, você ainda não faz parte dessa escola bíblica dominical, todos os domingos às 8h45 da manhã você pode participar com a gente, inclusive pode encontrar depois do culto aqui uma playlist que vai apresentar para você as aulas que já foram dadas. Mas desde o Gênesis, o ser humano que quando tem arrogância no seu coração, quando quer ocupar o lugar de Deus, do domínio de Deus, e ele opta por fazer a sua própria vontade, ele entra por um caminho muito equivocado e que vai trazer dificuldades e consequências para a sua vida. Agora ele convida então a olhar para o versículo 15 que nós lemos. Versículo 15 de Efésios 5 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Nossa, que palavra preciosa do apóstolo Paulo para o nosso coração. Como assim, Paulo? Termos cuidado. E aí Paulo continua: que não seja como insensatos, mas como sábios. E o sábio faz exatamente o que o versículo 16 nos ensina, aproveitando ao máximo cada oportunidade. No original, no grego, comprando o tempo. Como o tempo é precioso, porque os dias são maus.
Paulo trata aqui com a igreja de Éfeso, com outras igrejas, e a palavra de Deus chega ao nosso coração, nos convidando a essa reflexão. Será que nós valorizamos, será que nós aproveitamos ao máximo cada oportunidade de cuidar das pessoas, cada oportunidade de ligar para alguém, cada oportunidade de ser bênção, um canal de Deus na terra, alguém que comunique a vontade de Deus para essas pessoas, aproveitando cada oportunidade, na hora do comer, na hora do trabalhar, na empresa, na fila do mercado, ou em qualquer lugar que estejamos. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E aqui nós temos então a condição de fazer uma separação entre essa realidade, entre o sábio e aquele que é inteligente. Há muita gente que tem uma inteligência, que tem um QI, muito avançado, acima da média, mas acaba não tendo sabedoria para solucionar, para resolver os problemas da sua vida. E o convite de Deus para nós, por intermédio dessa palavra, é que tenhamos então sabedoria. A Bíblia sempre nos apontou que o caminho da sabedoria, o caminho de saber, de fato, tomar decisões, ele não vem por intermédio dos estudos. E isso, nós não estamos desvalorizando o estudo, a ciência, muito pelo contrário. Nós precisamos fazer a opção por dedicar-nos cada vez mais ao estudo, ao aprendizado. Mas há muita gente que se dedica, graduação, mestrado, doutorado, PhD, sanduíche, um ano lá, outro ano aqui, 2 anos no exterior e 2 anos no interior, na realidade do Brasil, mas para tomar uma decisão simples, uma pequena atitude que vai diferenciar ali no seu lar, que vai apontar o caminho correto para a sua família, que vai colocar o casamento nos trilhos, essa pessoa não tem condições de tomar essa decisão, porque lhe falta sabedoria, e nós precisamos pedir sabedoria ao nosso Senhor. Diz Tiago, escrevendo uma epístola que é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento, uma das epístolas gerais, ou seja, vai atingir as igrejas de um modo geral. Tiago vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir ao Senhor. Você tem falta de sabedoria? Você não sabe agir da forma correta? Você acaba tomando as decisões segundo o seu próprio querer, a sua própria vontade? É sempre o seu mundo, é sempre a sua mente, é sempre o seu achismo que vai na frente? Peça sabedoria. Pare um pouquinho, as coisas não são da noite para o dia, as coisas não devem ser resolvidas no momento que você acha que deve ser resolvida. Você não pode, às vezes, ter a atitude certa, mas o momento errado. Tudo isso só é conquistado a partir de um relacionamento com Deus que produz em nós sabedoria. Então, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quais oportunidades? Durante a quarentena, durante a pandemia que você perdeu, e você precisa agora, exatamente agora, parar, pensar, refletir e pedir que a palavra de Deus ilumine o seu coração para que você, a partir de hoje, aproveite cada oportunidade. Aproveite o tempo. O nosso tempo, às vezes, é dedicado única e exclusivamente às redes sociais, à TV, e aí o nosso coração vai sendo poluído, vai sendo preenchido de coisas que mais fazem mal do que bem. E quando nós percebemos, o nosso conceito de palavra de Deus, de leitura, de devocional, já se perdeu, e nos apoiamos numa vida religiosa, nos apoiamos em acompanhar os cultos, nos apoiamos às vezes em frequentar a igreja, mas é preciso entender que o nosso tempo é precioso. Ele é dado por Deus para que possamos fazer uma boa gestão para servir a Deus e ao próximo. E aí, versículo 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade
do Senhor. Já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o local onde você faz parte, do lugar de onde você trabalha? Nós precisamos nos preocupar com a vontade de Deus. Nós precisamos perguntar qual é a vontade de Deus para o nosso casamento, para a nossa família. Isso não pode sair do nosso horizonte, isso precisa estar próximo de nós. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família? Nós não podemos, então, ser insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é interessante, porque às vezes falta-nos procurar, porque a vontade de Deus é sempre revelada a nós. Se você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus comunica diariamente, em todos os momentos, a vontade de Deus para você. E a vontade de Deus nos é, então, acessível pela palavra dele. Então procure compreender o que de fato diz a palavra de Deus, procure ler a Bíblia, não somente ler, para você no final da noite descansar, pelo menos eu li a Bíblia hoje. Não, procure ler, procure entender, procure aplicar, procure marcar o que você não entendeu, procure tirar dúvidas sobre aquilo que você não entendeu, procure pedir forças a Deus depois da palavra de Deus que você entendeu, para praticá-la. É dessa forma então que compreendemos qual é a vontade do Senhor. Versículo 18, você pode acompanhar. O apóstolo Paulo, então, segundo o pano de fundo que ele tem, ele vai apresentar uma preocupação e também uma orientação às igrejas, sobretudo a igreja de Éfeso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante essa expressão porque que Paulo usa para que as pessoas não pudessem então se embriagar com vinho, porque há um cenário das religiões, sobretudo da religião do culto a Dionísio, deus do vinho, onde as pessoas tinham uma experiência estática levada à embriaguez, levada pela embriaguez, também pela dança, pelos movimentos, para entender e talvez na tentativa de trazer sentido à existência, trazer sentido à vida. E aí Paulo, para distanciar esse pensamento totalmente da vida dos cristãos que viviam naquela época e que tinham como pano de fundo essa realidade religiosa, ou seja, o culto ao deus Dionísio, o culto ao vinho, era sim uma religião praticada e permitida no Império Romano. Paulo quer levar a compreensão da igreja de que não é por essa experiência de embriaguez que nós atingimos a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Não é por esse caminho de libertinagem, não é por esse caminho de descontrole, não é por esse caminho de embriaguez que nós conseguimos então alcançar o verdadeiro sentido da vida. Aí a nossa pergunta é, mas como, Paulo? Perguntar para a palavra de Deus, como então nós alcançamos o real sentido da nossa existência? E a resposta de Paulo é uma resposta simples, nos convidando a uma atitude, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que nós percebemos ao olhar, quando olhamos para essa realidade desse texto, é que essa é então uma atitude onde nós permitimos, nós optamos, nós limpamos o caminho para que o Espírito Santo de Deus venha nos encher. E é interessante uma outra coisa, o verbo está no tempo presente e na voz passiva. No tempo presente, ele significa que é uma ação contínua, uma ação contínua. Algumas pessoas pensam que é o seguinte: eu estou frio, eu estou desanimado, estou precisando daquela injeção de ânimo, aquela vitamina espiritual, então eu vou em um culto que é fervoroso,
e ali eu vou então voltar mais forte, mais para cima, como se o Espírito Santo de Deus se apoiasse na pessoa, ficasse ali naquele momento e fosse então algo repentino. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o encher do Espírito Santo de Deus é uma ação contínua. Encham-se continuamente do Espírito. Domingo passado, pela noite, falei sobre o texto de Abraão, e que no capítulo 17, verso 1, Deus faz um convite para Abraão: anda, e ali tem, continuamente comigo, e seja íntegro, e seja justo, Abraão. É interessante que às vezes nós queremos que Deus ande conosco, mas nós não queremos andar com Deus, porque andar com Deus é optar por uma vida totalmente contrária à lógica do mundo. Então, assim como a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos nos encher continuamente do Espírito. Nós precisamos limpar do caminho, aplainar o caminho para que o Espírito possa vir e nos encher. Tirar então as nossas vontades, tirar do nosso caminho, como o próprio Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26, que nós não podemos então dar lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, versículo 27, versículo 28, aquele que furtava não furte mais, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito, são atitudes que nós precisamos ter diariamente na nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus encontre espaço no nosso coração para nos encher. Versículo 31 do capítulo 4, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e todas as malícias sejam tiradas entre vós, do coração de vocês, da vida de vocês. É dessa forma então que nós preparamos o caminho, que nós abrimos o caminho para que o Espírito Santo de Deus possa nos encher. Você está preparado para ser repleto, para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Esse é um verdadeiro avivamento. Essa é a verdadeira proposta de Deus para nós. Entendeu a lógica? Abrir mão da nossa vontade, da nossa arrogância, do nosso ego, de nos colocarmos em primeiro lugar da nossa própria existência e permitir que Deus faça o teu querer. Permitir que Deus faça a tua vontade e permitir que nós possamos ser continuamente cheios pelo Espírito Santo de Deus, até que então cheguemos à mesma estatura do varão perfeito, até que então pareçamos cada vez mais com Jesus, até que as pessoas consigam olhar para nós e identificar em nós, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de tratar, em qualquer lugar que estejamos, as pessoas a olharem para nós, encontrem em nós a face do nosso Pai, a identidade do nosso Deus. E aí Paulo continua fazendo esse convite, e você talvez pudesse então perguntar: mas como encher ou permitir que o Espírito Santo de Deus possa me encher? Como dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que a vontade dele seja feita no meu coração? E aí temos então condições de caminharmos para o final com os versículos finais. Aí Paulo diz: olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Primeiro momento, um culto perfeito a Deus. E que propõe também que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não distanciamos-nos das pessoas, nós não nos colocamos num patamar superior,
nós nos relacionamos com as pessoas, nós estamos com as pessoas e, sobretudo, nós estamos na comunidade fazendo o quê? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Será que você age dessa forma? Será que da sua boca saem expressões de louvor, de edificação, de cuidado, de zelo? Saem expressões que venham louvar e apontar em louvor, indicar um caminho de louvor e de gratidão, de adoração ao nosso Deus? É preciso pensar nessa questão, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 21 tem algo muito interessante. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não é uma pessoa que realiza muitos milagres. Pelo texto, não é esse o indicativo principal. Não é alguém que fala bem em público. Não é alguém que tem uma experiência vasta na fé cristã. É alguém que, através da sua vida, consegue oferecer um culto perfeito a Deus. E no segundo momento, talvez as pessoas tenham dificuldade de entender isso, e nós precisamos acolher, é aquele que está sujeito a outra pessoa por temor a Cristo. É aquele que respeita o outro, é aquele que ama o outro, é aquele que, apesar das diferenças na forma de enxergar a política, a economia, a teologia, ele está sujeito ao outro para conceder, então, através da sua própria existência, suporte ao outro. É aquele que, como Paulo diz aos romanos, faz de tudo para manter a paz com os outros. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí nós vamos conseguir entender perfeitamente o que vai se desenvolver, o que Paulo vai desenvolver ainda no capítulo 5, a partir do versículo 22, e também no capítulo 6, que Paulo então vai trabalhar as relações dentro da família. Olha que interessante, versículo 21, Paulo vai então preparar uma transição para o que vem posteriormente, porque o que antecede é uma abertura do nosso coração para que não a nossa vontade, não o meu querer, não o que eu acho, mas o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a minha família. Procurem entender qual é a vontade de Deus, procurem limpar, aplainar o caminho para que o Espírito Santo de Deus encha o coração de vocês. Permitam que o Espírito Santo de Deus diariamente, continuamente, faça isso no coração de vocês. E aí, sujeitando-se uns aos outros. Versículo 22, Paulo fala que a mulher deve ser submissa ao homem. E submissão precisa ser bem compreendido no contexto que Paulo está querendo apontar. E aí, no Espírito, cheio do Espírito, também o homem deve amar a sua esposa. Nossa, se nós compreendermos essa verdade, se dentro da nossa relação familiar, dentro do nosso casamento, nós estabelecermos isso, talvez colocarmos como um quadro, talvez colarmos na nossa geladeira, essa compreensão, inculcar dentro de nós essa relação de amor, de cuidado, de respeito, de valorização da vida, do matrimônio, a partir de Jesus Cristo, perpassados pelo Espírito, nós vamos entender o que de fato Deus deseja para a nossa família, para o nosso casamento. E aí Paulo também vai continuar, porque é dentro da família que a ação, que o avivamento de Deus acontece. Nós não podemos vincular a ação de Deus única e exclusivamente no templo, mas a ação de Deus é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na relação da esposa com o esposo, do esposo amando a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Nossa, que responsabilidade da nossa parte, enquanto esposos, de amar, de entregar, de doar a nossa vida à nossa esposa.
E aí então Paulo vai dizer que os filhos devem respeitar, honrar a vida dos seus pais, e os pais devem ter uma medida correta na repreensão dos seus filhos, o que significa não irriteis os vossos filhos. E aí nós entendemos então que nessa abordagem nós precisamos, ponto 1, aproveitar cada oportunidade, cada minuto do nosso dia. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não agregam, muito pelo contrário, desconstroem coisas que já foram construídas e bem construídas na nossa vida e na nossa relação comunitária, na nossa vida familiar. Mas nós precisamos, para isso, abrir o nosso coração, abandonar o nosso eu e perguntar e procurar entender qual é de fato a vontade de Deus para nós. Você consegue fazer isso? E nós conseguimos, quando nós optamos por esse caminho, nós estamos então aplainando o caminho para que o Espírito Santo de Deus possa nos encher. Nos encher. E o Espírito Santo de Deus, quando nos enche, ele nos apresenta isso, um culto verdadeiro ao nosso Deus, comunitário e também comunitariamente sujeitando-se sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo. Eu quero lhe convidar a olhar para dentro do seu coração, a olhar para dentro da sua família, a olhar para dentro da sua comunidade de fé. Dessa forma, então, nós temos a condição de fazer uma única oração: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu não quero o meu querer, eu não quero o meu achismo, eu quero entender, eu quero buscar continuamente, diariamente, em todos os momentos, quero buscar saber qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família e também para as minhas relações comunitárias na minha igreja. Que Deus abençoe grandemente o nosso coração. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não é aquele que tem poder, aquele que destaca. O esposo cheio do Espírito Santo de Deus não é aquele que chega em casa e coloca todas as coisas assim como se tivesse num desespero, como se as coisas não tivessem acontecendo, como se ele fosse o dono de todas as coisas. Não. O esposo cheio do Espírito Santo de Deus é aquele que ama a sua esposa, aquele que tem um sacrifício em amar, em respeitar. A esposa compreendendo o seu papel ao lado, auxiliando, também dando suporte, com a sua autonomia, mas sempre entendendo a sua relação respeitosa com o seu esposo. O filho cheio do Espírito Santo de Deus não é aquele filho que faz qualquer coisa, que segue aquilo que ele encontra, não. É aquele que honra os seus pais, aquele que ama e valoriza a vida dos seus pais. E os pais não diferente, são cheios do Espírito Santo de Deus quando eles conseguem educar segundo a vontade e a voz do próprio Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa então encontrar um espaço especial, logo o primeiro lugar da nossa vida, do nosso dia, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, para que ele possa agir. Permita então, vamos orar juntos, para que permitamos que o Espírito Santo de Deus possa ser esse governador, esse condutor de todas as coisas. Feche os seus olhos nesse momento, se você pode fazer isso, mas sobretudo eleve o seu pensamento ao nosso Deus e faça essa oração. E coloque isso como meta da sua semana, coloque isso como meta de fevereiro, coloque isso como meta da sua vida, de então continuamente permitir que o Espírito Santo de Deus possa lhe encher. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre transmite a Tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos
para que possamos entender que o sentido da vida do ser humano não se dá na embriaguez, não se dá em nenhuma questão que a nós é oferecido, se dá na plenitude do Espírito, se dá no aplainar o caminho, de limpar a ira, o excesso dela, de limpar as nossas vontades, a amargura, a falta de perdão, tirar tudo isso. É dessa forma que o Senhor nos enche com o teu Santo Espírito. Ó Deus, interessante, ajuda-nos a entender isso também, que o Espírito de Deus, quando nos enche, não gera em nós o que algumas pessoas esperam, gritaria, um falar de uma forma diferente, algumas visões, mas segundo o que Paulo nos apresenta, gera um comportamento diferente dentro da nossa casa, da mulher para com seu marido, do marido para com sua esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso. Quebranta o nosso coração e que tudo isso seja para a glorificação do teu nome. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite, Deus abençoe o seu coração e a sua casa. Louvamos a Deus pela sua palavra comunicada aos nossos corações. Estamos terminando o culto desta noite, o culto aqui, neste momento, na nossa reunião online, mas assim que a transmissão encerrar, você continuará adorando a Deus aí na sua casa, no dia seguinte, no trabalho, enfim, em todas as coisas que você fizer, que você continue adorando ao Senhor em todo o tempo, cultuando sempre a Deus. E quero lembrar, antes da oração final, que no próximo domingo nós teremos a celebração da ceia do Senhor no culto da manhã, às 10 horas. Prepare aquela mesa bonita, prepare a sua família também para a celebração da ceia do Senhor, esse momento tão importante na vida da igreja. Nós vamos orar e o nosso desejo é que Deus continue abençoando você, abençoando os seus familiares no restante dessa semana. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado pelas Tuas misericórdias e continua nos conduzindo, Pai, ao longo desta semana, com o Teu amor, com a graça de Jesus, com a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.